qual profissional do mercado você acha que é mais difícil de formar? Copywriter. Não tenho nem dúvida. Eu também acho, cara. Eu ia te falar, cara, eu acho que eu tive... Acho que, cara, na minha empresa inteira, acho que eu tive 2 ou 3 bons copywriters. Que eu falo assim, cara, esses caras são bons. Se passaram umas 300 pessoas aqui. Ou 400. Por que você acha que é tão difícil formar, certificar? É pela habilidade de ser subjetiva? Como que você indicaria para alguém avaliar um bom copywriter? É que eu acho que o copywriter ele se forma com a mesma facilidade com que você forma as outras carreiras. Se você tiver um copywriter nota 4 sólido. O que é um nota 4 sólido? O cara é capaz de fazer newsletter, fazer página de vendas. Mas um nota 4 é foda, né? Deprê. Então, só que ele funciona. Ele funciona todo justinho, e se você der um bom modelo para ele de cada peça, talvez ele fique um 5, um 6, sólido. Você não vai precisar revisar erro dele, você não vai ter um parágrafo com 20 linhas e o outro com 2, você não vai ter gerundismo sendo utilizado ali, você não vai ter expressões estranhas, você não vai ter um texto morto. Cara, só qual o problema? A gente forma copywriter achando que a gente vai formar copywriter 8. Cara, copywriter... As suas copies são muito boas, cara. E não é você que escreve tudo. Então, cara... É você que escreve tudo? As suas? Aonde? Os seus e-mails. Não, isso é tudo copywriter nosso. Os meus e-mails, essas coisas todas, é tudo copywriting 6, sólido, bem feito. Ah, não, pô, pra mim já tava um 8 ali no mínimo. Porque você tá olhando apenas o aspecto técnico. Quando nós embutimos na copy, não só a comunicação, esse e-mail tem um destino, mas também os outros aspectos culturais e sentimentais que dialogam... Eu percebo que todo mundo, assim, a galera não tem um arcabouço cultural mínimo de referência. E esse é o ponto que torna é o isso que copywriter fode difícil. tudo. Então o cara faz um curso bom de copy, mas o cara nunca leu porra nenhuma. É que nem eu pegar e mandar o John Jones, sabe quem é o John Jones? Lutador do UFC? Sim. Eu mandar o John Jones dar uma aula de Muay Thai pra você ou pra mim. Porra, é o John Jones, porque a gente não conseguiu? Porque o problema tá com a gente, né? Então, assim, um bom copywriter, ele precisa alargar, ele precisa construir. O Charlie Munger chama isso de Library of Thoughts, a sua biblioteca de pensamentos. É referência, acabei de puxar o Charlie Munger aqui agora. Então, assim, você precisa de referência. Você precisa criar o que ele chama de Lollapalooza Effect, né? Onde um pensamento vai encadeando o outro. Você precisa ter uma série de gavetinhas de boas histórias que você vai pensando. Eu acabei de contar uma história da Teresa para ilustrar o poder de marca do McDonald's. Então, essas coisinhas todas que são automáticas na cabeça de um bom contador de história... Então, mas isso é uma você acha que isso é uma habilidade treinável? 100%. Ensinável, então? 100% eu não nasci assim. O que... Não, mas ninguém te treinou, vai. Você se formou com isso, um puta repertório e tal. Então, mas todos nós temos um puta repertório. As pessoas falam, nossa, Ícaro, você tem uma quantidade de histórias, você conta histórias inacreditáveis. Mas eu garanto que se eu for conversar com a sua avó, ela tem uma quantidade muito maior de histórias inacreditáveis do que eu, até pela idade, né? O problema é que eu sei contar uma história razoável de maneira inacreditável. Eu pego uma história nota 4 e eu transformo ela numa história nota 9 que as pessoas falam, meu Deus. Então, assim, isso é treinável. Essas coisas são todas treináveis. Agora, alguns vão desempenhar com mais desenvoltura, outros com menos. Mas por que você acha que, apesar de ter esses cursos e tal, tem esse blackout, principalmente de copywriters e estrategistas? Porque eu acho que um bom escritor se forma em 10 anos, em 8 anos, e nós não temos entendi. isso de mercado. E um gestor de tráfego bom você forma em 6 meses. 6 meses você forma. Do mesmo jeito. Por que nós temos, lá nos Estados Unidos, né? Você já viu aqueles chinesinhos de 6, 7 anos que já estão em Harvard? Fazendo matemática, química, sempre tem um chinesinho. Procura aí, aluno mais novo da história de Harvard, sempre um chinesinho. O Bob Fischer, jogador de xadrez, ele já era mestre internacional de xadrez com 6, 7 anos de idade, ele jogava lá. Agora, por que você não tem um poeta, um romancista com 8 anos de idade? Então, assim, um escritor, ele precisa de tempo para amadurecer aquilo tudo, para enxergar o que é uma boa história e uma história ruim. Porque tem a questão da humanidade mesmo. Que você não tem como fazer uma criança de 8 anos, por maior que seja a inteligência cognitiva dela. Você precisa envelhecer. Você viu Baleia, o filme que saiu agora, tô no The Whale? Você precisa olhar um filme... Me conta um filme triste que você já viu, deixa eu ver se a gente já... Nossa, você viu o Estado de Liberdade? Sim. Você precisa olhar o Estado de Liberdade e logo no comecinho do filme, quando o sobrinho dele é baleado e morto, e alguém fala, ele morreu com honra, e ele fala, não, fulano, ele só morreu. Quando você ouve isso com 12 anos,
é de um jeito. Quando você ouve isso com 30, é de outro. É igual quando você lê um clássico, né? Cada vez que você lê um livro, você se sente de um jeito totalmente diferente, porque você está é outra envelhecendo, pessoa. né? Então, assim, um escritor, ele precisa disso. Ele precisa envelhecer para que o conjunto de experiências que ele tem todos os dias... Toda vez que ele é traído, ele se torna o melhor escritor. Toda vez que ele é roubado, ele se torna o melhor escritor. Toda vez que ele apanha, ele se torna o melhor escritor. Toda vez que ele faz algo bom, ele se torna o melhor escritor. Quando ele se envergonha de algum pecado, ele se transforma no melhor escritor. Só que essas coisas precisam de tempo. Porque aí você tem material para trabalhar com o qual as pessoas vão se identificar. Eu acho que essa é a grande coisa que você faz diferente das outras E aí as pessoas. pessoas falam, não, mas cadê os caras que escrevem como o Ícaro, que o Ícaro formou? Cara, dá o tempo que eu tive pra esses caras. Vocês acham que eu comecei a produzir esses textos que eu faço depois de 6 meses de algum curso que eu fiz? É uma vida inteira escrevendo. Eu comecei a escrever em 1998.